quantas vezes você já fez isso durante a sua vida? A qual você estava ali passando por um momento de tristeza, de angústia, precisando de uma palavra de consolo porque você perdeu um ente querido, precisando de uma direção para um determinado assunto da sua vida, muitas vezes ansioso, com medo, e você precisava ouvir a voz de Deus, você precisava ali naquele momento de uma palavra que te trouxesse confirmação e consolo. E te ensinaram dessa seguinte maneira: vai ao teu quarto, pegue a palavra de Deus, que é a boca de Deus, e você vai abrir, e aonde cair é Deus falando com você. Queridos, eu te confesso que já fiz isso algumas vezes. Mas teve uma vez que eu fiz e não bateu com aquilo que eu estava vivendo. E isso que as pessoas ensinam não é certo fazer. Sabe por quê? Elas podem trazer situações erradas. Logo quando eu perdi meu pai, me ensinaram isso. Eu estava ali triste, angustiado, porque eu tinha perdido o meu herói, o meu referencial. Mas, queridos, olha o que eu fiz. Eu me lembro até hoje e não esqueço. Deus está sempre nos ensinando. Eu peguei, entrei no meu quarto. Fazia ali 1 mês ou 2 meses que meu pai já havia falecido e eu estava muito triste. Estava angustiado. Porque eu tinha perdido o meu porto seguro. Eu corri no meu quarto, peguei a Bíblia e caiu em Isaías 45, versículo 2, que fala assim: E eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. No momento, queridos, que eu precisava de uma palavra de consolo, para que amenizasse a dor, caiu esse versículo. Aí te pergunto, é Deus consolando a minha vida? É a palavra de Deus diminuindo um pouco a dor naquele momento? Não. Para você ver que não é certo esse ensinamento e que traz consequências erradas muitas vezes. Mas, queridos, se realmente no momento a qual nós precisarmos ouvir uma palavra de consolo, de direção, de edificação das nossas vidas, nós temos que ser um pouquinho sábios. Porque olha que Jesus, ele fala em Mateus 22, Mateus 22, 29. Abra aí a palavra de Deus. Mateus 22, 29. Fala assim: E respondeu Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Queridos, quando nós erramos, quando nós não fazemos da forma certa, nós também não experimentamos o poder de Deus na nossa vida. Se você tem feito assim, eu quero te dar um conselho. Pare, não faça mais assim. Você quer ter uma palavra de consolo no momento que está triste? Quer ter uma palavra de direção no momento certo? Quer ter uma palavra a qual possa te trazer uma confirmação sobre a sua vida? Você tem que conhecer a palavra de Deus, a qual vai manifestar o poder de Deus sobre a sua vida. Queridos, nas Bíblias de hoje, tem vários auxílios, além dos mapas, dos dicionários, né? Vou te mostrar aqui na minha Bíblia. Se você está precisando de um auxílio, você está precisando ali de uma palavra que te traga uma direção e realmente é Deus falando ao teu coração, você tem que pesquisar, você tem que estudar, você tem que analisar naquele momento. No final de muitas Bíblias vem assim, ó: palavras de
consolo e palavras de orientação. Então, se você é uma pessoa ansiosa, impaciente, tem lá o versículo de Mateus 6, versículo 25 ao 34, que fala que nós devemos buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Deus vai acrescentar na nossa vida. Mas se você é uma pessoa que anda com medo, tem lá o Salmo 4, versículo 8. Se você é uma pessoa que se sente angustiada, que está sofrendo por um determinado situação, lá em Romanos 8, versículo 31 ao 39, fala sobre angústia, fala, não é, que Jesus te fez mais que vencedor. Então, não dessa maneira. Quer ver um exemplo bem claro? Se uma pessoa ela está ali depressiva, angustiada, solitária, e ela faz dessa forma, já imaginou se ela abra lá num versículo que Judas se desejou o suicídio, e ela lê, e por coincidência ela abre um outro versículo que fala sobre morte, ela vai acabar se matando, pensando que é Deus falando com ela. Então isso é perigoso. Não faça mais dessa forma. Não faça mais dessa maneira, mas seja sábio. Busque ouvir a voz de Deus através da palavra, né? Lendo. Queridos, a palavra de Deus não é só leitura, mas também é oração. Você tem que ler e orar para que Deus te revele ao teu coração. Para que muitas vezes você vá num culto, até mesmo Deus possa usar um irmão e te trazer uma palavra que venha ao encontro daquilo que você está vivendo. Quantas vezes eu estava precisando ouvir uma palavra, eu fui no culto e parecia que era um culto só para mim. Parecia que o pastor estava tendo uma conversa comigo tete a tete. Deus usa várias formas para falar conosco. Já usou a mula lá no caso de Balaão. Deus já usou várias formas para falar conosco. E nós temos que estar atentos para ouvir a voz de Deus. Então, queridos, se você, caso faça assim, não faça mais. Faça da forma certa. Porque Deus tem a palavra certa para os momentos certos. Deus quer trazer a vontade dele para a nossa vida. Olha o que está escrito lá em Isaías capítulo 55, versículo 8. Fala assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então, queridos, Deus tem a vontade que é agradável, perfeita sobre as nossas vidas. E nós temos que desejar ouvir a voz de Deus sem interferências humanas, sem interferências das situações. Mas nós temos que abrir o nosso coração e o Espírito Santo de Deus vai te trazer a direção, o consolo e a confirmação da palavra de Deus sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. E deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é muito importante.